Muito bem-vindos. Nós estamos hoje aqui para falar da mulher no futebol, nesse mês que nós estamos discutindo aqui na ASP a situação da mulher, as iniciativas, os desenvolvimentos, as oportunidades profissionais, os desafios pessoais. E nós temos o prazer hoje de ter conosco aqui a Aira Bonfim e a Renata Capobianco. A Aira, ela é pesquisadora de esporte e mestre em História Social pelo Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas. Por 7 anos foi responsável pelas pesquisas desenvolvidas pelo Centro de Referência do Futebol Brasileiro no Museu do Futebol em São Paulo e foi co-curadora das exposições O Futebol nas Olimpíadas e Contra-Ataque, as mulheres do futebol. A Renata Capobianco é jogadora profissional de futebol, com passagens pelo Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Sporting Huelva, Liga Espanhola, Eurospin Torres, Liga Italiana e Seleção Brasileira Principal. É formada em Publicidade e Propaganda pela FAAP, tem MBA em Gestão e Marketing Esportivo na Instituição de Ensino Trevisan. Estudou Gestão do Futebol na CBF e atualmente é embaixadora da Soul Sports, empresa especializada em futebol feminino. Bom, nós vamos começar aqui um bate-papo. Todos que estiverem nos assistindo, todas, como eu disse, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Por favor, podem enviar as suas questões, que nós vamos aqui num aquecimentozinho, né? Eu gostaria de perguntar para a Aira e para a Renata, lá no começo, como que surgiu a prática do futebol feminino? Eu acho que essa é uma pergunta, enfim, uma pergunta seminal e é da onde vem, né, a razão pela qual nós estamos aqui. Como que surgiu, como nasceu a prática do futebol feminino? Bom, eu posso me prontificar no papel de historiadora a responder a pergunta da Fátima, né? Pensar também que por muito tempo a gente tem muita facilidade de contar histórias de futebol dentro da nossa família, dos nossos clubes prediletos, ou a própria história do futebol chegando no nosso país, que já tem mais de 100 anos, com diversos personagens, um deles o Charles Miller, que é um dos mais conhecidos aqui em São Paulo, mas não só ele, são várias iniciações que vão acontecer no nosso país. E é muito curioso, porque demorou muito tempo da gente perceber que tinha uma lacuna nessa história, né? A gente não sabia contar as histórias de mulheres e, por vezes, a gente até naturalizou. Se a gente não sabe contar, ou o próprio Museu do Futebol, que é responsável por contar essa história, não contava, era como se ela não tivesse existido. Então, é recente, né, essa dedicação dos pesquisadores das ciências humanas para olhar para esse passado e procurar fontes, né? Que essa é a grande dificuldade. Então, se esse futebol de mulheres ou futebol feminino, ele não necessariamente foi convidado a participar, é pensar que essas fontes não são exatamente as mesmas fontes dos homens, né? Não são as fontes oficiais dos clubes. E os caminhos utilizados nos últimos anos têm sido os jornais, e a gente já consegue comprovar que no mesmo burburinho dos meninos, dos clubes mais conhecidos das cidades maiores, né? O próprio Fluminense, no Vasco, né, aqui em São Paulo, no Velódromo, né, que é um lugar muito conhecido, não só pelas bicicletas, mas por encontrar essas elites que estavam aprendendo a competir esportivamente, reconhecendo os jogos que estavam vindo do velho mundo, principalmente ali, né, da Europa, da Inglaterra. É nesses lugares, nas primeiras décadas do século XX, que as mulheres já estão jogando bola. Mas joga da mesma maneira? Não joga da mesma maneira, né? Então, as mulheres não tinham uma liga, esse jogo não foi ofertado para elas da mesma forma. Então, você percebe uma iniciação que é sempre tratada como algo inédito, muito diferente. Veja, olha as moças, né? Algo muito curioso, né? Enquanto que as ligas masculinas estão em crescimento, né? Esses homens estão cada vez jogando mais, e esse esporte que a princípio é um esporte trazido por uma elite que viaja, né, para outros continentes, esse esporte está sendo visto por muita gente. Então ele também se populariza, e esse é um dado importante da gente pensar como que esse futebol feminino vai crescer. Na sequência, a gente tem episódios de encontrar o futebol feminino dentro dos circos. Então, enquanto não surgiam ligas e campeonatos só de mulheres, é o circo que vê nessa possibilidade
uma opção de você ter uma atração que só ele vai te oferecer. E eles ganharam muito dinheiro fazendo isso na década de 20. E na sequência, a gente tem a década de 30, que é um momento especial para olhar a profissionalização do futebol masculino. Então, muita gente aprendeu a jogar bola, muita gente já está acompanhando esse futebol. E essa elite não sabe muito como segurar, porque tem ali os subúrbios oferecendo muito bons craques, né? O Leônidas da Silva, por exemplo, é um produto que vem desse subúrbio carioca. E aí, então, a gente encontra muitas mulheres suburbanas jogando, construindo ligas, fazendo festivais, atravessando as cidades e, mais do que isso, atravessando estados do Brasil para jogar futebol. Então, o estádio do Pacaembu, por exemplo, em 1940, ele acaba de ser inaugurado e ele vai ter um jogo de mulheres que vai acontecer antes de Flamengo e São Paulo. Então, é inacreditável, né, que em 40 você já tem, né, uns lugares icônicos da cidade recebendo um jogo feminino, e a gente não sabia contar essas histórias. Esse evento, por ter uma proporção tão especial, né, a gente recentemente inaugurou muitos estádios no nosso país, a gente sabe o que acontece quando isso se dá. Ele é um evento que chama muita atenção da opinião pública, e aí ele sai da opinião dos esportistas, ele entra ali numa discussão sobre moralidade, pode ou não pode as mulheres competirem, né? Então é nesse momento que a gente entende que existe uma disputa se de fato as mulheres poderiam continuar crescendo nesse esporte. Nessa época a gente já tem mais de 20 equipes no Brasil, pelo menos que a gente tem notícias até hoje. Esse futebol é um futebol bem jogado, porque os cronistas eles vão analisar essas partidas, elas vão começar a receber convites para sair do Brasil e aí vira um grande incômodo nacional. Então, como assim as mulheres, as brasileiras vão representar o Brasil jogando bola? Na sequência desse fato, a gente tem uma grande desmoralização dessas meninas que estão ousando jogar, então elas são chamadas de meretrizes, né? A associação delas, ou seja, de estarem sempre entre mulheres, vai ser colocada em xeque publicamente, né? A dona Carlota, que é a dirigente da época, vai ser presa no início de 41 e desqualificada, né? A gente sabe que apareceu no jornal sendo uma mulher dita não só como responsável por organizar jogos, mas alguém que está aliciando meninas menores de idade para o jogo, para antros de perdição. Isso não vai ser muito boa para a imagem entre mulheres e futebol. E, na sequência, meses depois, a gente tem um decreto-lei já no Estado Novo, de Getúlio Vargas, que vai proibir, de fato, as mulheres de jogarem bola e de praticarem outras modalidades, né? Então, num cenário nacional e internacional, que as competições estão se organizando, se estruturando, estão crescendo, lembrando que a primeira Copa do Mundo acontece em 1930, 10 anos antes, existe então uma interrupção bem interessante de se pensar no Brasil, que vai durar praticamente até 79, ela deixa de ser proibida, mas as mulheres vão só poder jogar a partir de 83. Então, tem um período extenso onde a gente vai, inclusive, naturalizar essa ideia de que futebol e mulheres não combinam, né, nessa prática. A gente tem um atraso no ensino dessa oferta desse esporte, e a modalidade também vai demorar muito para se entender como uma modalidade de alto rendimento, competitiva, né, que está espalhada em todos os jornais, na televisão, nos rádios. Então, é mais ou menos essa história até a proibição. Não significa que a gente não jogou depois de 41. Tem muitos relatos de mulheres que vão jogar, mas o jogo de mulheres vai ser um pouquinho de transgressão do dia a dia, no cotidiano do país, que se diz o país do futebol. Obrigada, Aira. Renata, você quer completar alguma coisa? Eu até, daí com essa ponderação da área, eu até emendaria já, Renata, como que você vê a importância da mulher no futebol? Você que é jogadora e que sente isso no seu cotidiano. Eu nasci exatamente nesse finalzinho de proibição, né, do futebol feminino aqui no Brasil, nasci em 78. Então, eu cresci numa família super tradicional, onde realmente jogar futebol era coisa para os meninos e brincar de boneca era coisa para as meninas. E, ao mesmo tempo que eu cresci numa família tradicional, eu tinha uma mãe, assim, já transgressora, digamos assim, porque minha mãe é divorciada, desquitada, desde que eu tenho 1 ano e pouco. Então, isso, pra época, já era um choque, né? Então, a referência que eu tinha era de uma mulher trabalhadora, batalhadora, apesar de ter todo esse viés da minha família de ser tradicional, a menina tem que brincar de boneca, o menino brinca de futebol, você tem que crescer, casar com um homem bom,
cuidar da família. Eu tinha dentro de casa um exemplo de uma mãe que não tinha a presença do marido, que tinha que se virar sozinha com 3 filhas, e trabalhar e sofrer preconceito já desde então, por ser desquitada. Na época era muito forte essa história do desquite. Então, eu me fortaleci muito, porque a minha referência já era de uma mulher assim que corre atrás das coisas, corre atrás dos sonhos. Que se você tem mérito, se você é capaz de fazer, por que não? Então, um pouco ser transgressor nisso, não. Eu posso jogar futebol. E a importância da mulher no futebol é essa. A mulher, nós somos a maior parte da população, quer dizer, mais de 50% da população é de mulher. E por que não a mulher estar inserida em todos os meios, todas as áreas? Não tem porquê no esporte, no futebol, que é tradicionalmente, principalmente aqui na América Latina, né, tradicionalmente masculino, a gestão do futebol masculino, a gente recebe muito essa carga, né, do homem na modalidade, da falta da presença feminina na modalidade, na parte da gestão de quem está comandando o esporte. Por que não a gente poder fazer isso e conquistar nosso espaço também? Então, não tem o porquê da mulher tá fora do esporte, tá a parte disso. Eu tive uma experiência muito... É engraçado falar isso, porque ao mesmo tempo que eu sofria preconceito da sociedade em relação ao ato de jogar futebol, eu sofria preconceito dentro da modalidade também, por ser um pouco diferente do que elas estavam acostumadas. Então, era uma coisa muito, muito engraçada, muito louca. Para fora do futebol, causava estranheza por jogar futebol, ou seja, toda aquela coisa estereotipada de você ser uma mulher masculinizada, da questão do homossexualismo, etc. e tal. E dentro do futebol, sofri o preconceito por ser exatamente o oposto, ser feminina demais, ser bonitinha demais, ser magrinha demais, vir de um outro status, uma outra classe social. E com o tempo, hoje em dia, eu já vejo uma mudança gigantesca, assim, absurda, em relação ao que a gente passou lá atrás. Apesar de ter 40 anos ter sido proibida a modalidade no Brasil, né? O crescimento, a luta é gigantesca e assim, é uma coisa que não volta mais atrás, né? É um processo que não tem mais volta, que todo esse grande movimento global em prol da equidade de gênero em todas as atividades sociais, economia e do empoderamento feminino não deixa mais a gente regredir em relação a isso. E, Renata, como que é jogar na seleção? Como que é isso? Justamente nesse contexto de você estar numa estrutura que é uma estrutura masculina. Nós tivemos aqui no início, no dia 8, também uma conversa sobre a direção do esporte, né, e a participação feminina na direção do esporte, que nós temos mulheres expoentes agora, né, na direção do COB, no Ministério, enfim, que nós recebemos aqui, inclusive na ASP. Mas como é você ter uma seleção feminina de futebol? Fátima, isso é um processo natural. Foi conquistado com muita luta, né? Porque a seleção feminina, o primeiro campeonato mundial de futebol feminino foi, se não me engano, em 91, na China. Então, é muito recente. É uma coisa muito recente. E a seleção feminina brasileira, hoje em dia, ela já tem um outro status, né? Na época lá atrás, na época de Cici, de Roseli, de Michael Jackson, era muito difícil, eram tratadas mesmo como segunda classe. Eu quando comecei a jogar, que eu fui convocada para a seleção brasileira principal, né, em 97, eu cheguei a escutar que a gente só servia para estragar o gramado da Granja Comari. Ou seja, não tinha... o nosso diretor, ele não era diretor assim, por meritocracia, ele era um diretor ali porque ele foi castigado, ele fazia parte já da instituição e foi castigado, eu não sei o que ele fez, alguma coisa aconteceu, que assim, tudo bem, vamos colocar você para ser o diretor do futebol feminino num cubículo, numa salinha, e você vai cuidar disso. Quer dizer, essa era a imagem que a gente tinha lá dentro. As pessoas não conheciam a gente. Eu tive a honra de ser
de ser campeã do torneio sul-americano, que é a Copa América hoje em dia, né? Jogando na Argentina, ganhando de 7-1 da Argentina na Argentina. Foi uma coisa linda. Assim, foi com transmissão da Bandeirantes, Luciano do Vale, um super auê. Quando a gente chegou na Confederação Brasileira para receber, né, os parabéns, a homenagem, o então presidente da CBF não sabia o nome de nenhuma jogadora. Se eu falasse lá que eu era a Roseli ou a Cici, ia passar ok. Quer dizer, esse era o tratamento naquela época. Esse era o tratamento naquela época. E acho que graças a essas desbravadoras, né, principalmente na geração anterior à minha, da Cici, eu peguei um pouco elas no final, né? Eu peguei essa entre-safra entre Cici, Roseli e essa Cristiane, a própria Marta. A gente tem que ser muito grata, porque elas realmente sofreram assim na pele situações assim horrorosas, que só muito amor pelo esporte para conseguir seguir em frente, porque chegava a ser humilhante assim algumas situações que eu passei. Imagina lá atrás, quando não tinha mídia, não tinha nada, era a mulher querendo jogar futebol contra uma cultura machista e que te carimbava se você jogasse futebol, você é mulher macho, você é homossexual, você não tem que estar aqui, não é teu meio. Então foi uma experiência assim engrandecedora, na verdade, né? Porque isso fortalece, né? Porque isso te enraiza mais na luta, na militância, digamos assim. Porque você vê que não é justo, então você quer brigar com muito mais ganas, com muito mais amor, mais paixão, não por interesse financeiro ou qualquer coisa. Lógico, todo mundo precisa pagar conta, lógico que tem que ter esse viés também. Mas eu acho que a relação de quem está no meio do futebol feminino é muito mais de uma coisa de essência mesmo, de querer fazer virar uma realidade porque tem que ser realidade, não dá mais. A mulher tem que estar em todo lugar que ela queira estar. Tendo meritocracia para isso, ela tem que estar em todo lugar que ela tem que estar. Não por ser mulher, ela não pode estar lá. Nossa, esse seu relato chega a arrepiar, né, na verdade, porque a gente pensar que em todas as áreas, né, nós temos tido aqui depoimentos de mulheres nas diversas áreas, inclusive no direito, né, e nós vemos que essa estrutura masculina, patriarcal, excludente, né, e é uma regra na nossa sociedade, no mundo até, mas na nossa sociedade muito pronunciada, né? E que nós temos todas, cada uma fazendo um pedacinho, mas nós todas tentando conquistar, né? E brigar por um espaço e manter o espaço conquistado. A gente vê que nós temos conquistado muitas coisas, mas às vezes eu sem desanimar, mas às vezes eu penso assim, puxa vida, né? Mas é tão pouco tempo. Se a gente for pensar, em 1940, 1980, ou seja, é aqui, né? E como será? E daí até eu perguntaria para você, Aira, como que você, do ponto de vista histórico, você avalia, né, o que está por vir? Porque a gente vai desenvolver mesmo uma progressão geométrica ou nós vamos ficar aqui nesse passo de formiguinha? Eu vejo, por exemplo, a Renata falando da conquista, né, da Copa América, e, enfim, nossa, é uma coisa magnífica, maravilhosa, e eu falo isso, eu gosto de correr, né, e absolutamente eu nunca ganhei nada fazendo isso, mas quando eu completei a minha primeira maratona, ganhando uma medalhinha de participação, a gente já vê que isso assim, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da conquista, é uma conquista imensa, não é? Então, eu imagino um time conquistando uma Copa, sabe, em nome do país, isso não ter valor, sabe? Puxa, né? Hello, e ainda mais sendo futebol, que é a paixão nacional, que todo mundo. Por que a paixão nacional não pode ser apaixonante se as atoras forem mulheres, né? Se as protagonistas forem as mulheres? Aira, é uma pergunta statement aqui, desculpa. Imagina, imagina. Bom, como historiadora, eu tenho muita dificuldade de fazer um futurologismo, né, de pensar para onde vamos, mas a gente consegue olhar, por exemplo, num curto espaço de tempo, de 2015 para cá, por exemplo, que
A gente tem 2 Copas do Mundo de futebol feminino mundiais, né, que é uma dos principais encontros da modalidade do alto rendimento, onde a gente consegue perceber, sim, né, uma escada, onde a gente vê um progresso significativo acontecendo na modalidade internacional e nacional, onde a gente consegue perceber que a modalidade ela se encontra com outras redes de mulheres que estão, de alguma forma, trazendo para a luta feminista, né, a luta pelo futebol feminino. Então, as mulheres passam a questionar por que elas não sabem, né, falar 3 ou 4, 5 nomes das melhores jogadoras do Brasil, que, consequentemente, curiosamente, são as melhores jogadoras do mundo, né? Por que a gente não reconhece, né, esse calendário de campeonatos dentro da programação das televisões, das internets, ou minimamente das ofertas que são feitas, né, no jornalismo esportivo? Então, esse questionamento passa a acontecer de forma muito forte, que vai chegar até nas emissoras mais conhecidas e que sempre transmitiram o futebol, e também vai repercutir em transmissões independentes, em coberturas independentes, né? Dentro da academia vai refletir na quantidade de projetos de pesquisa que vão chegar desde um TCC de graduação até livre docências, que vão olhar para esse tema e vão produzir, né, produtos significativos para a gente entender o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente, né? Tem muito pesquisa antropológica para explicar isso. E os resultados estão sendo colhidos, né? Acho que quando a gente tem aí a Duda, a própria Aline Pellegrino assumindo cargos diretivos dentro da CBF, que é o órgão nacional mais importante que vai estruturar esse esporte, né? Isso é reflexo dessa luta, esse é um reflexo de oportunizar que mulheres muito competentes ocupem esses espaços, né? Mas a luta continua, né? Acho que a gente não está satisfeito, a gente quer muito mais, a gente quer ter o direito de inclusive, está dentro do futebol masculino, né? Se a gente vislumbra essa ideia hoje, é quase inconcebível, né? Você pensar uma mulher gerindo um clube qualquer, né? De um time de homens, né? A gente quer poder ter a ideia, né? De sonhos sobre esse futebol, de poder de fato ser o que a gente quiser ser, né? Isso não nos restringe à modalidade feminina, né? No meu percurso de olhar para o passado, me ajuda, inclusive, a desmistificar coisas que eu ouvi muito tempo. Então, por exemplo, que o futebol não vende, né? Que é um futebol que não gera interesse de mercado, econômico. Então, quando eu olho desde o circo, quando eu olho as mulheres suburbanas já jogando em 40, né, a todo o rendimento que o estádio do Pacaembu teve em 40 e todas as sequências de episódios que aconteceram em seguida, porque elas continuaram desobedecendo, isso é muito bom sobre as nossas histórias. Eu tenho dados, né, eu tenho dados científicos para dizer que esse futebol sempre foi interessante e sempre vendeu, por exemplo, né? Eu posso dizer que, tecnicamente, essas mulheres estavam jogando muito bem, porque para aparecer publicamente, a gente tem esse esforço e essa cobrança que é fazer muito melhor que os homens, né? E isso também desmistifica, né, que ideia desse futebol que é dito hoje, né, é um futebol chato de assistir, tecnicamente inferior. E aí eu jogo, né, para o nosso público. Se alguém teve a oportunidade de assistir, por exemplo, né, no início da pandemia, a final da Copa de 70, que foi, né, exibida, se a gente olha para a equipe da década de 80, né, da seleção masculina, como esses jogos também são igualmente chatos e diferentes, né, desse tipo de movimentação veloz que tem as equipes nos dias de hoje. Então, assim, hoje a gente consegue ter um repertório para debater e para vislumbrar e colocar esse futebol muito longe. E muito longe é um lugar que a gente almeja, assim, para as gerações futuras, que já estão colhendo, né, o fruto dessa equiparidade, dessas oportunidades sendo melhor debatidas, e até o encontro da gente aqui hoje, né? Ele é resultado desses debates de gêneros que vão acontecer em todos os setores da sociedade, e o futebol não está alheio dele, né? E o Brasil, a experiência do Brasil, né? Ela é quase que única de ter um decreto-lei que afasta as mulheres do futebol, mas ela não está isolada, né? Então, outros países também proibiram. Acho que a grande diferença é que essas proibições ficaram restritas às suas ligas de futebol, às federações de futebol. A Inglaterra, a França, a própria Alemanha tiveram seus decretos, mas o nosso foi muito prejudicial às nossas garotas, né? Então, acho que é isso que a gente tem a oportunidade de a gente não permitir ser proibida de novo. Obrigada, Aira. Renata, eu agora, com essa fala da Aira, eu fiquei pensando o seguinte, né?
jogadores, eles são negociados por cifras, está certo que é uma parcela pequena de jogadores, as grandes estrelas, são negociadas por cifras, enfim, inimagináveis, né? Eu brinco assim que esses números têm tantos zeros que às vezes a gente não consegue nem falar quantos são, né? Isso também já está acontecendo com o futebol feminino, Renata? Ou você acha que esse é um dado de interesse pelo futebol? Como que esse mercado pode contribuir ou prejudicar o desenvolvimento do esporte? Com a profissionalização do futebol feminino, na verdade, com o sistema de licenciamento que veio por parte da FIFA, né, CBF, todas as confederações, da obrigatoriedade dos clubes que participam de Copas intercontinentais, continentais, enfim, Libertadores da América, de terem a obrigatoriedade de ter uma modalidade feminina do futebol, apesar de ser uma coisa impositiva, que não é legal, foi necessária, porque senão, se fosse depender da boa vontade de quem está por trás, a gente demoraria centenas de anos para chegar aonde a gente está hoje em dia. E os clubes estão se profissionalizando, ou seja, as jogadoras estão com contrato de trabalho, com carteira assinada, com uma ligação com o clube como o masculino, ou seja, é isso que abre a possibilidade de você negociar as jogadoras entre os clubes e os clubes conseguirem ganhar dinheiro nessas transferências, que é mais ou menos a equiparidade de como funciona o futebol masculino, né? Então, isso abre um mercado gigantesco. Obviamente, as cifras são outras, porque é um esporte ainda embrionário, digamos assim, né? Tem muito a crescer, um esporte novo, principalmente aqui no Brasil, dizendo assim, né? É mais novo do que eu, quando acabou a proibição da modalidade. Então, isso vai gerar o interesse do clube de profissionalizar, de melhorar. Isso vai gerar melhores jogadoras mais profissionais, que é importante também. A gente precisa fazer essa meia-culpa da jogadora em si, de ser profissional, de lidar com o esporte de uma maneira profissional, lidar com os dirigentes de uma maneira profissional. Isso vai abrir um mercado gigantesco, como já existe hoje. Eu trabalho numa empresa que assessora jogadoras como uma Cristiane, da seleção brasileira, Andressa Alves, a Debinha, e existe o interesse, os clubes procuram a gente querendo essa transferência de onde elas estão, e aí se fala de valores, já aconteceu uma transferência para o Chelsea, acho que da Harder, uma dinamarquesa, que foi cerca de 2 milhões de reais, quer dizer, uma cifra, comparando ao masculino, irrisória, mas é dinheiro, né? Um dinheiro bom, é um dinheiro interessante, uma coisa que não existia antigamente. Antigamente não existia nem contrato de trabalho. Antigamente o que acontecia? O clube não queria mais ter futebol feminino e simplesmente falava assim, gente, não queremos mais, obrigada, amanhã vocês não precisam voltar. Hoje já tem toda uma garantia, já tem não é assim, as pessoas não podem mais fazer isso como antigamente. Então, o mercado do futebol feminino tá no começo, é muito embrionário ainda, mas assim, é o que eu falei, não tem mais volta, é daqui para chegar um dia, quem sabe, ao nível de valores assim que é negociado no futebol masculino, mas a gente está num caminho bem bacana, já tem muito interesse, tem ligas mais maduras, obviamente, né? A Liga Europeia, Champions League, enfim, a Liga Americana, o futebol norte-americano é fortíssimo, com muito mais conquistas do que o próprio masculino, a Liga Chinesa. Então, a China é um mercado muito interessante, onde desenrola muito dinheiro ali, brilha os olhos das jogadoras do futebol brasileiro, porque são cifras assim realmente grandes assim. Então é um mercado que tem muito, a projeção é muito legal, é uma coisa que vai ser muito grande daqui para frente, e com dinheiro, né, com dinheiro envolvido, com todo o profissionalismo envolvido. Você acha que... eu li uma fala da Marta, e ela estava justamente falando da importância do esporte, né, no contexto feminino que nós temos, especialmente aqui no Brasil, né, no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil.
com uma violência específica contra a mulher pelo fato de sermos mulheres, né, com feminicídios e essa violência muito grande, inclusive, contra meninas e garotas de comunidades mais necessitadas, mais carentes. E a Marta, justamente nessa fala dela, pregando o futebol como um mecanismo de resgate, de crescimento, de formação. Você acha, Renata, que realmente o esporte, o futebol pode ter esse papel de inclusão e de desenvolvimento? Com certeza, o esporte, através dos seus valores, você se torna um adulto muito mais confiante, muito mais com todas as valências que o esporte te traz, né? Eu como jogadora de futebol, desde do meu início, eu sou uma pessoa muito mais segura, enfim, muito mais sociável, muito mais, eu sei lidar muito melhor com questões como derrota, vitória, situações de desfavoráveis, entendeu, na minha vida. Isso daí o esporte tem isso que é muito bacana, é importante, principalmente para a mulher, né, como inclusão social também. Então, isso te fortalece a menina, fortalece a garota para um momento como esse. Enfim, acho que a questão da pandemia ficou muito evidenciado isso, né? Isso cresceu muito no mundo inteiro, né? Essa coisa do feminicídio, da questão da mulher, ser subalterna, enfim. Eu acho que o futebol ou qualquer outro esporte tem isso que é muito importante, realmente muda a vida, realmente muda a situação de uma pessoa como ser humano mesmo, te fortalece, te deixa pronta para dificuldades, para o dia a dia. Mayra, como que você vê isso, do ponto de vista aí sociológico, histórico? Olha, eu não tenho dúvida que qualquer modalidade de esporte faça bem para o ser humano, né? Eu acho que, por vezes, a gente olha o alto rendimento, que é esse mais conhecido, que tem a projeção e que também tem uma autonomia financeira, né? Pensar que é muito recente a possibilidade de uma jogadora se tornar independente, ganhar dinheiro jogando bola. E essa é uma perspectiva que, inclusive, talvez seja a menor de todas, né? E, inclusive, do masculino, né? Quando a gente pensa esses valores estratosféricos dos salários dos celebridades, né? Acho que são isso que eles calcaram. A gente está falando de 0,02%, assim. Então, se profissionalizar no futebol é um processo muito difícil, muito difícil. E não necessariamente se profissionalizar significa ficar rico, né? Então, acho que a gente também tem que desmistificar isso. Mas, nesse sentido, né, o acesso de meninas, de mulheres, de senhoras aos esportes é algo que a gente precisa colocar em vista, né? Porque o esporte é o espaço de lazer, né? A prática do esporte é saúde, né? Dentro de um contexto de pandemia, a gente percebe isso de forma muito nítida, né? Como os projetos públicos estão envolvidos, né? Tanto com essa oferta, mas também de te oferecer espaços seguros, né? Da prática desse esporte. Então, se eu quero jogar futebol, onde eu jogo futebol? Eu, uma mulher, uma garota, né? Eu tenho luz para chegar nesse lugar, eu tenho como chegar nesse lugar, esse lugar existe, né? Então, esse é um debate que a gente faz a hora que a gente consegue mapear os lugares onde são ofertados, né? Desde um curso até simplesmente um campo, uma quadra esportiva, dentro dos colégios mesmo, né? Hoje você não tem mais a obrigatoriedade do ensino médio de você oferecer uma educação física de forma obrigatória, né? Então, qual que é o impacto que isso tem na vida das meninas, das adolescentes, né? Hoje tem pesquisas, né, que são feitas, né, sobre esse afastamento depois da primeira menstruação de meninas, as práticas em gerais do esporte, como isso é prejudicial. Então, de alguma forma, quando a gente vê os outros exemplos, ou seja, meninas que estão jogando bola, em qualquer ambiente, um ambiente de lazer, a gente vê que a sociabilidade é um resultado positivo, que esse encontro com a diferença, né, conhecer pessoas diferentes de si é sempre algo benéfico, que é exatamente o que a Renata trouxe, né, essa oportunidade de você resolver problemas, né, coletivamente é algo muito salutar que ela vai levar para a vida dela, independente de qualquer profissão que ela for fazer. Então, hoje já existem muitos projetos dentro dos estados do Brasil, né? São Paulo é um que eu observo com mais frequência,
que estão, de alguma forma, investindo nisso como uma solução, né? Uma solução de você reduzir danos, quase, né? Que é pensar que pessoas jogando estão jogando futebol, não estão deixando de fazer outras coisas, e que essas meninas estão tendo a oportunidade de crescer para além do ambiente escolar, dentro das quadras, né? E seja ela qual for. Então, tem as ligas de futebol calerreiro, que é o futebol de rua, que acontece em São Paulo, nas periferias, em parceria com os Centros Unificados de Educação, que são os CELs. Né? Existem práticas mistas de futebol, existem práticas de pessoas amputadas que estão jogando futebol, e são pessoas jovens, e por vezes a gente não inclui, né? Não pensa nelas. Né? Quando vê as equipes trans estão jogando futebol também, não existe nenhum outro espaço de sociabilidade para esse público. Então, o esporte, eu nunca vi ele fazer mal, eu vejo ele fazendo bem. E para um país que se diz, de novo, o país do futebol, acho que a oferta ainda é muito reduzida para as meninas, né? Então, esse é um debate que tem sido trazido, né? Aonde a gente se forma esportivamente no Brasil? Aira, mas será que isso não tem muito a ver com a estrutura dos times de futebol que a gente tem? Porque, assim, ouvindo você falar de todas essas iniciativas enfim, de oferta de possibilidade de jogos, né? Eu falei, puxa vida, né? Nossa, que legal! Mas quando a gente vai pensar na estrutura do esporte, especialmente do futebol, a gente logo pensa nos clubes, a gente pensa, e a gente daí já pensa nos grandes clubes, né? Não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, né? E, e esses clubes são masculinos, né? Esse impacto não é um impacto, como que nós vamos tomar esse espaço, ou conquistar o espaço? O que você acha? Estamos tomando alguns, estamos construindo outros. Acho que é importante a gente pensar a modalidade ou mesmo a história do futebol feminino no Brasil. Ela acontece à parte do desenvolvimento desses clubes, né? Então, como eu contei há 100 anos atrás, quando os mesmos clubes estavam formando as suas ligas, os seus campeonatos, né? É nesse estatuto que a mulher está sendo excludente, né? Exclusa. Né? São esses mesmos dirigentes que estão dizendo que o futebol é impróprio para as mulheres em razão da sua natureza. Essa é a justificativa que está no decreto-lei. O mesmo decreto que em 65 ele vai ser posto de novo em público, né? Especificando que nenhuma modalidade de futebol tem que ser colocada para as mulheres. Por que está... E é importante pensar o decreto, né? Por que esse decreto aparece? Ele aparece não do nada, ele aparece porque tem muita mulher jogando bola. E elas estão aparecendo, estão incomodando, estão reivindicando um lugar, inclusive dentro desses clubes, inclusive dentro dessa seara, né, que está, enfim, pagando salário para os jogadores desde esses idos aí do início do século XX. Né? Então, nessas histórias, acho que vale destacar que existem clubes que vão crescer e se desenvolver à revelia desses clubes mais conhecidos, né? E que hoje, né, quando a Renata conta, né, dessa possibilidade desses clubes, né, terem essa obrigatoriedade de trazer uma equipe feminina que vista a mesma camisa, que leve consigo a sua história, que são as histórias centenárias, é quase um projeto de reparação social que a gente está fazendo. Né? Muitas delas, né, dizem, eu não gostaria porque está sendo proibido, está sendo, né, impositivo, mas como a própria Renata trouxe, foram anos que se deixou esperar essas oportunidades aparecerem por esses grandes clubes, e isso não aconteceu. Né? E eles já têm uma estrutura, eles já têm uma equipe, né? Tem um prestígio nacional, tem um campo de mercado já organizado, que obviamente isso facilita, né, o desenvolvimento que a modalidade teve nesses últimos 5, 6 anos, como a gente contou aqui. Mas, de alguma forma, acho que é um exercício importante a gente fazer, que tudo que a gente tem quase que familiarizado com o futebol masculino, ele não se repete, não se reproduz no feminino. Né? É uma história própria, né? Esse desejo de se tornar jogador não aconteceu com as meninas, esse orgulho de um pai de vislumbrar um menino, né, jogando tecnicamente muito bem, isso não acontece com as meninas, pelo contrário, né, quando você ouve os depoimentos das jogadoras, às vezes isso era um problema, né? Vixe Maria, minha filha joga bem, né? O que eu vou fazer? Aonde eu vou levar minha filha se eu quero almejar que ela se torne de fato profissional nessa modalidade? Isso sempre vira um problema. E que hoje a gente tem oferecido soluções, e as soluções têm sido diferentes, né? Então, se profissionalizar, por exemplo, talvez nunca vai ser chegar nas mesmas cifras
que o Neymar ganha hoje, mas é ser de fato profissional, né? Atuar profissionalmente, ganhar um salário, atuar dentro dessa esfera do alto rendimento, que é diferente de outras profissões, né? Acho que é importante, né? O tempo de alto rendimento é menor, então também se espera ganhar mais por esse tempo de trabalho. Mas são histórias próprias, são histórias diferentes, são histórias de mulheres, né? Então, histórias de mulheres, no geral, são desconhecidas nossas, né? Então, por vezes, quando a gente pega um livro de história, a gente não encontra essas personagens. E hoje a gente está tendo a oportunidade de, não, peraí, ela não está no livro porque as mulheres nunca, né, ousaram, né, serem referências, né, na construção histórica do nosso país ou dessa modalidade. Não, elas sempre existiram, né? E hoje a gente pode contar e pode olhar para esses exemplos, né? Na história do futebol feminino, a gente tem primeira-dama, né? Jandira Café, que foi esposa do Café Filho, jogou bola em 1920. Né? A gente tem árbitra de futebol desde 1920. A gente tem atrizes que vão ocupar esse campo, porque quem podia se vestir um short curto e falar que não ia fazer o que a normatividade permitia eram as atrizes, né? Consideradas inclusive como prostitutas. Então, é uma história própria e uma história muito bonita, né? Justamente por ser uma história que diz muito de mulheres que desobedeceram para Renata ter chegado onde ela chegou hoje e para, inclusive para mim, né, tá hoje construindo, ajudando a organizar basicamente as peças de um quebra-cabeça. Nossa, é impressionante. Eu estou assim impressionada. Realmente é impressionante essa história que nós desconhecemos, não é? Acho que a maioria das pessoas desconhece. E pensar isso que em 1920 o problema talvez nem fosse mesmo jogar futebol, o problema era colocar o traje, ou enfim, a postura, e a postura talvez aguerrida e competitiva, né, de formação de times e tal. Realmente é impressionante, porque uma pessoa que joga futebol, como que depois vai chegar em casa e falar para o marido, ai, sim senhor, em 1920? Não ia mesmo, né? Ou posso jogar bola e depois eu vou ter filhos, ou você pode dividir os afazeres domésticos comigo, né? Que é o debate que ainda hoje a gente está fazendo Sim. na sociedade. Então, essas mulheres já estavam falando sobre isso, né? Há quase 100 anos atrás. Então, é muito curioso pensar. Muito, muito interessante. Renata, você vê esse espaço nos clubes, um espaço, não só um espaço de jogo, mas um espaço de comando? Porque você veja, eu pensando agora em termos de desenvolvimento, né, se a gente vai seguir nesse exemplo do espaço conquistado pelas mulheres no futebol e essa postura das mulheres, né, então, obviamente que o próximo passo é que as mulheres sejam as gestoras do esporte também, né, dos grandes times. O que você acha? Não, eu acho que com certeza. A gente já tem alguns bons exemplos aí. No próprio Corinthians, a Cris Gambaré, que está fazendo um trabalho maravilhoso. O Corinthians virou referência no futebol brasileiro, com uma equipe praticamente imbatível, com ações de marketing, assim, com uma estrutura maravilhosa, com respeito dentro do clube, com respeito dentro do cenário mundial, inclusive. Isso daí virou case de FIFA, então eles fazem um trabalho muito legal e a Cris está encabeçando isso. A própria Aline Pellegrino e a Duda, que estão na CBF, o exemplo da Pia, né, como nossa treinadora da seleção feminina, a própria Fátima Samora, que está na FIFA, que é o segundo nome mais importante da FIFA, já estamos tomando o nosso espaço. Obviamente que a gente precisa entender também que não é só pelo fato de ter jogado futebol que você naturalmente vai ter o espaço como uma diretora nesses cargos mais elevados. Cabe a nós também irmos atrás de uma formação, de uma especialização, e as meninas estão... A grande dificuldade disso é porque as meninas são muito humildes, então geralmente elas não têm essa possibilidade, né? São cursos caros, então as meninas que conseguem mesmo ter esse upgrade, principalmente na parte educacional, elas conquistam o espaço delas, são esses exemplos que eu te dei, então isso não é que não é uma disputa de gênero, não é uma disputa tem que ser a mulher ou tem que ser o homem,
é meritocracia. Se você tem um conhecimento, se você conhece mais do que um homem, você tem que estar lá. E a gente tem exemplos maravilhosos disso, assim, são pessoas que estão virando referência. Eu olho para elas assim com bons olhos, assim, com um olhar assim, tipo, nossa, elas conquistaram, por que eu não posso conquistar? Então, isso é importante, a gente precisa ter referência. A menina que está lá, que está acabando de jogar futebol, assim, por que eu não posso virar uma diretora, uma treinadora, uma gestora? Eu tenho exemplo disso, eu tenho uma Aline, eu tenho uma Cris, eu tenho uma Mayra, que é historiadora. A gente está em todos os níveis da modalidade já. Isso já não é um caminho realmente sem volta, como eu disse lá atrás. Então, é só botar a cara, correr atrás e pleitear o seu espaço. Porque eu acho que é importante inclusive essa mistura de gêneros, porque o brainstorm fica mais rico, as visões são diferentes, você consegue seguir trilhar um caminho diferente do padrão que tá sendo trilhado. Então é importante isso também, homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, tudo. Quanto mais colorido for, eu acho que é mais interessante e o resultado final vai ser melhor para todo mundo. A questão da arbitragem, recentemente uma árbitra brasileira, inclusive, ela foi admitida como árbitra de seleção masculina, né? Quer dizer, e eu li a reportagem, e desculpa, eu até peço desculpas que eu não estava tentando lembrar o nome dela, mas por que a polêmica em torno de uma mulher apitando um jogo masculino? O que você acha, Renata? Sinceramente, eu não consigo entender, porque geralmente o que se tem visto é que as mulheres que são geralmente bandeirinha, né, que trabalham no campo ali, ou árbitros, elas têm o desafio delas é maior e elas são mais atentas. Eu acho que o resultado final é menos erro durante o jogo. Isso, se não me engano, já foi comprovado. Assim, a mulher erra menos porque ela é mais atenta, ela tem um feeling diferente do masculino, entendeu? Mas aí a gente vende toda aquela coisa do machismo, né? O homem, uma mulher apitando, sendo a maioral dentro do campo, com um bando de marmanjo, 22 marmanjos, eles não causa estranheza, porque o futebol masculino é violento, assim, no linguajar, no jeito que você chega peitando o juiz, né? Então, na verdade, eles se perdem, né? Como eles vão chegar peitando uma juíza, é uma mulher, tipo uma questão meio esquisita, assim, que não sabe lidar, o treinador, aí vem toda aquela coisa machista, né, estrutural, de que mulher não tem que estar lá, mulher não tem condição de lidar com homem, num campo mais, assim, masculino, né, que você tem que se impor mais. Então, eu acho que é uma questão muito mais, assim, emocional, de dizer, putz, é uma mulher que está ali no controle de tudo, do que qualquer coisa, porque competência tem, e competência, pelo que eu me lembro, já foi comprovado que elas são melhores, tem um ajuste fino ali, elas erram menos do que os homens. Só para dar nome aos bois, né? A gente está falando da Edna Alves e da Neuza Eu achei que era a Bach. Edna mesmo, mas eu fiquei com medo de falar e errar. Além da Argentina, da Mariana. Então, basicamente, elas estavam ali, né, no Mundial de Clubes, representando um trio de arbitragem pela primeira vez. E é isso que a Renata traz, né? Competência, né? Como a gente tem isso medido historicamente, elas sempre tiveram, né? E o que não acontece é o contrário, né? A oportunidade. Então, se você tinha que pensar em seres humanos ocupando, né? Que os melhores estejam ali aptos para desenvolver os seus papéis. E no caso, né, dessas histórias, dessas trajetórias, não é isso que acontece. Então, demorou para isso acontecer, elas não são as primeiras juízas, acho que isso é importante de ser destacado, né? Então, tem várias outras mulheres muito profissionais que foram ficando no meio desse caminho, e essa é a parte triste que também precisa ser revelada, né? Por que isso aconteceu? Se elas eram tão boas ou até melhores que esses homens, né? E isso acontece em todas essas áreas de quem trabalha com futebol.
Tem mulheres tão boas e tão melhores competentes que homens para atuar, inclusive, dentro do futebol masculino, e por que essas mulheres não estão ocupando esses cargos? O cargo de juíza dentro do futebol ele é muito simbólico, não só dentro do futebol, mas fora dele. A gente está aqui entre advogados, isso é importante de ser dito, né? É um cargo de decisão, de poder. Então, nessas instâncias de poder, essa fragilidade de gênero ela é colocada em xeque. Então, é importante a gente sim destacar as juízes. Elas estão aí, estão há muito tempo. Você falou que elas já estão há muito tempo, mas esse trio de arbitragem feminino foi inédito, né? Porque nunca teve oportunidade de jogar entre homens, inclusive, né? Mas a gente tem a história da Leia Campos, na década de 70, ela recebe um convite para jogar internacionalmente e ela vai ter que pedir para o Médici uma autorização para assumir, né, esse jogo no qual ela foi convidada, que era uma Copa Feminina que aconteceria no México. Então, você tem uma série assim, de histórias legais, como essa da própria Edna, mas infelizmente, quando eu olho o histórico assim, de pessoas que pararam no meio do caminho, eles são superiores, né? Então, poxa, é chato trazer, né, esses dados também, né? Porque eram pessoas extremamente competentes e não puderam se profissionalizar ou foram impedidas de existe ali pontuações, né, dos jogos que você faz. Então, esses jogos masculinos valem muito na carreira dessas árbitras, dessas bandeirinhas, e elas estão só em 2021 calcando esse lugar. E a gente tem futebol há mais de 100 anos, pessoal. Então, não pode ser normal a gente considerar essa disparidade entre homens e mulheres ocupando essa profissão. Renata, eu fiquei agora pensando em outra coisa. E os preparadores do time feminino são só mulheres ou não? É misturado? Não, é misturado, é misturado. E A para questão homem é também é que misturado ou não? no futebol masculino, você diz? Não entendi. No futebol masculino é misturado e no feminino, eu queria fazer essa comparação. Não, no masculino eu não tenho lembrança de ter alguma preparadora física, assim, uma equipe principal. Talvez não como a cabeça como principal preparadora física, por exemplo. Ela pode ser uma pessoa que está ali contribuindo, mas como principal, não. No feminino, sim, existe. A maioria, inclusive. Mas eles têm que ter esse entendimento da diferença da mulher para o homem, né? Eu passei por algumas situações que o preparador físico não queria dar o mesmo treino que ele dava para o homem, a mesma carga de treino para a gente, não dava, não tem condição. Você tem que ter esse refinamento, essa coisa, esse feeling de saber que mulher funciona de uma maneira diferente, né? Essa é a vantagem de uma preparadora feminina, porque ela já entende como funciona o corpo da mulher. Então, ela sabe o limite da mulher, ela sabe que tem períodos que você pode puxar mais, você pode puxar menos, enfim, a mulher é complexa, né? A mulher é diferente, tem que tomar um cuidado especial. É engraçado isso, né? Porque, como você falou antes, né? Do técnico que foi colocado de castigo para treinar a equipe feminina, né? E quando, na verdade, isso é um verdadeiro absurdo, assim, pensar que, na realidade, o indivíduo teria que se especializar, né, para ter a capacidade de treinar uma equipe feminina. Na verdade, foi um diretor, né? O diretor da modalidade, que foi como castigo de estar ali à frente. É um absurdo. Mas são coisas que a gente passou lá atrás e que alguma coisa ainda acontece, mas nossa, já melhorou assim anos-luz, assim, impressionante a evolução. Eu vejo uma evolução muito grande, assim, da época que eu joguei como jogadora, dentro do campo mesmo, como batalhadora pela modalidade, do que eu vejo hoje. Hoje, quisera eu estar começando a minha carreira hoje em dia. Seria muito mais fácil, seria muito menos sofrido, eu acho, com certeza. Pegando essa sua fala, a gente tem só alguns minutinhos a mais. Eu queria ouvir de você e depois da Aira também uma visão de futuro, uma mensagem para quem está começando a jogar, como que vocês veem o esporte daqui para frente
e a nossa posição no futebol, a posição da mulher no futebol? Não, o futebol feminino já se mostrou, através dos resultados de público, retorno de mídia e propriedade dos patrocinadores, que o esporte é um produto interessante. Então, assim, mercadologicamente falando, tá? Então, o produto em si é muito bom. A gente teve recordes com a transmissão da Copa do Mundo, recordes de audiência numa Rede Globo, por exemplo, uma TV aberta. Quer dizer, então, o público tem, interesse de mídia tem, interesse de patrocinador tem. Agora, a gente precisa aumentar essa massa crítica, né? A base, eu acho que como a gente tem essa referência, as meninas hoje em dia que querem jogar futebol já não causa estranheza uma menina de chuteira, como antigamente. E elas têm referência, elas olham para frente e olham, putz, quero ser uma Marta, quero ser uma Cristiane, quero jogar na Europa, quero jogar Champions League, quero jogar no Corinthians, quero jogar no Palmeiras. Já está estruturado, é um começo de estrutura, mas já está estruturado. Já dá para olhar e vislumbrar um futuro. Então, isso é como eu falei desde o início, é um caminho sem volta. Isso, a tendência é só crescer e a mulher realmente tomar conta do seu lugar, que é onde ela quiser estar. Se ela quiser jogar futebol, ela vai ter opção de jogar futebol. Se ela não quiser jogar futebol, quiser dançar balé ou ser uma empresária, ela tem como ser isso. Então, é isso que eu falo. Se é o que te brilha os olhos, se é o que te bota um sorriso no rosto, vai atrás, porque você vai fazer bem. E a mulher, isso a gente tem muito, né? A gente é muito batalhadora, isso é da nossa essência. Então, o caminho já foi aberto. Lá atrás foi sofrido, foi assim, tivemos que desbravar, assim, entrar na selva com a unha e abrir o caminho. E agora é só trilhar esse caminho e construir uma estrada assim bem asfaltada e seguir em frente e consolidar mais a modalidade, consolidar mais nosso espaço como mulher na sociedade e ser feliz, é isso. Muito bom, obrigada. Aira? Eu vejo um caminho ainda que é longo, mas a gente já tem colhido, né? Acho que dados suficientes para a gente se entusiasmar com esse jogo praticado pelas mulheres, para a gente estar ocupando outros lugares, né? O exemplo dessa live aqui é um desses lugares, né? Que o futebol feminino chegou para ser debatido, ou as mulheres que pertencem a esse futebol, que não são só as que jogam, né? São as que estudam, como eu, como a Renata, que está aí dentro, empresariando, né? Esse universo de futuras jogadoras ou de jogadoras já em ascensão. Né? Acho que é perceber que não é uma luta, é um ambiente muito competitivo, mas ele não é um ambiente sozinho, né? Então é uma luta muito coletiva, né? Então esse futebol só cresceu nesses últimos anos quando ele se reconheceu parte da luta das mulheres, das lutas feministas, né? E de fato para concretizar isso que a Renata traz, né? De você ser o que você quiser ser, inclusive uma jogadora de futebol. Né? Então, é pensar que a gente também tem que dividir essas lutas com qualquer pessoa, e hoje ainda existem muitas intersecções sociais de pessoas que não têm acesso a esse futebol, né? Tem outras identidades que não têm acesso a esse futebol. Então, como a gente melhorar isso e como a gente dividir, né, a parte boa dessa luta com outras modalidades. Então, perceber que ainda no Brasil, né, essa desenvoltura de um berço de craques do país do futebol, ele talvez esteja se resolvendo para esse tipo de esporte. Mas tem muitas outras ofertas que as pessoas não têm contato nem ver, nem de assistir, né, um jogo, né, enfim, sei lá, são tênis, você pensar tantas modalidades diferentes que existem, que eles ainda não são acessíveis à grande maioria da população. Isso é um debate que a gente precisa levar. Né? E o quanto, né, esse desejo de se tornar um jogador de futebol também tem que estar imbricado com a formação dessas crianças, né, da escola, com a possibilidade de se tornar uma pessoa formada numa profissão e também se desenvolver, né, dentro do alto rendimento, né, que é o modelo dos Estados Unidos, né, que também não acontece aqui. Por vezes, esses jogadores que estão com muito sucesso financeiro hoje não puderam estudar. Né? Então, eu não sei o quanto isso, de fato, é um sucesso. E na história das mulheres, isso tem se feito de forma diferente. Né? Muitas dessas meninas tiveram uma bolsa numa universidade, puderam continuar defendendo a camisa dessas universidades e estar hoje no alto rendimento. Então, a cada oportunidade que a gente tem para debater esse assunto, a gente pode qualificar o que a gente conhece sobre o futebol, que era o masculino,
e projetar futuros talvez mais femininos, transparentes, acolhedores e diversificados no futebol que a gente quer.